Esse vídeo não é para quem quer ler para passar o tempo. É para quem decidiu que quer ler os livros que moldaram nossa civilização, mas que percebeu que a força bruta da leitura não é suficiente. Sabe quando você abre um clássico, lê a mesma frase 5 vezes e percebe que, embora você entenda as palavras que estão escritas ali, você não consegue interpretar o que o autor está querendo dizer? A maioria das pessoas simplesmente fecharia o livro e aceitaria a derrota, tendo certeza que a própria inteligência é limitada, ou talvez culpando o autor e dizendo que ele é excessivamente erudito. Mas será que esse é mesmo o problema? Não. Com certeza não é. O seu erro está em pegar uma conversa pelo meio. Uma conversa na qual você não consegue entender nem o que estão dizendo e nem quem está falando. Ou seja, é simplesmente um erro estratégico. O primeiro livro que eu li na vida para entender a história da humanidade foi a Apologia de Sócrates, e eu falhei miseravelmente. Embora eu tivesse tudo o que era necessário, papel, caneta, entendimento e um dicionário na mão, eu simplesmente não conseguia entender o diálogo, porque eu não tinha o mapa do território. Eu não fazia a menor ideia de com quem Sócrates estava lutando, qual era o seu contexto e muito menos qual era o peso daquelas acusações. E para ser honesto, eu não estava nem entendendo por que o Platão estava escrevendo um livro para defendê-lo. E para piorar, toda hora eu parava para anotar as palavras que eu não entendia e ia atrás dessas palavras, lógico, para poder entender o que estava sendo dito ali. E isso fazia com que o diálogo ficasse cortado pelo meio, o que dificultava muito mais o entendimento. O que era um livro bem fininho, que poderia ter sido lido em um dia, se tornou um pesadelo. E olha, vamos ser sinceros aqui. A escola deixou um absurdo de lacunas na nossa cabeça. Gramática, lógica, geografia, filosofia. Mas aqui vai a primeira lição de maturidade. Pare de se vitimizar pelo que não te ensinaram. O tempo que você gasta se vitimizando poderia ser o tempo que você está utilizando para forjar a sua base. Então, se você decidiu que você quer escalar a montanha da sabedoria comigo, precisa parar de tentar saltar direto para o topo. Então vamos começar pelo chão. Você já viu alguém escalar uma montanha de cima para baixo? Não, né? Primeiro vem o chão, depois a trilha e depois o topo. E na leitura, o seu chão é a linguagem do autor. Pegue o exemplo de Nietzsche. Se você abre O Crepúsculo dos Ídolos como se ele fosse um livro solto no mundo, como um manual de frases de efeito, você já caiu da montanha. E honestamente, esse tombo deve ter doído. O Nietzsche é um filósofo alemão do século XIX. E ele está inserido em uma linhagem de pessoas que estão reagindo a séculos de tradição cristã e socrática. Com linguagem sendo o chão, eu quero dizer que nós temos que entender o contexto da situação. Contra quem Nietzsche está falando? Quem ele está tentando derrubar? Antes de ler o que ele diz, você precisa entender o solo que ele pisava. Agora que nós chegamos ao chão, nós vamos começar a nossa trilha. E a nossa trilha é o conflito de ideias. Você chegou à beirada da montanha, fica olhando para o topo, encarando aquele caminho todo que você tem que seguir. A trilha, em um livro difícil, é o seu conflito. Todo grande livro de não ficção é uma resposta a um problema ou um ataque a uma ideia. E se você quer entender Nietzsche, você precisa ser estrategista o suficiente para entender contra quem ele está lutando, ou contra o quê. E ele está combatendo a moral tradicional, aquilo que ele chama de espírito de rebanho, e a ideia de que existe uma verdade absoluta. Quando você entende o conflito, você para de olhar para um livro como esse, como se ele fosse uma tarefa árdua, e você passa a ser um observador de um combate. É como se você não estivesse mais lendo palavras, mas acompanhando uma tropa intelectual. Quando você não entende qual é o conflito, você fica como se fosse uma espécie de civil perdido no meio de uma trilha, sem nenhuma bússola, esperando milagrosamente chegar até o topo. E olha só, agora que você tem um chão firme, uma trilha bem mapeada, nós podemos chegar até o cume da montanha, que no nosso caso é o livro em si. Agora, com certeza, você não olha mais para a expressão Deus está morto e se assusta como todo mundo. Você agora passa a entender que o Nietzsche não está falando de teologia, mas uma mudança chocante na cultura ocidental. Você entende que ele é o resultado de um século XIX em ebulição, e o livro deixa de ser um obstáculo e passa a ser algo compreensível. No entanto, você notou que surgiu um desafio novo aqui, não é? Se para entender um livro nós precisamos entender todo um contexto, isso significa que nós precisamos entender de história. E para entender de história, você precisa de repertório. E é nesse ponto que muitos desistem, porque bate aquela ansiedade intelectual. Querer saber tudo de uma vez é um grande sofrimento. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Na nossa metáfora da montanha, a montanha não vai diminuir de tamanho. Então é você que tem que aumentar a sua estatura para conseguir alcançá-la.
Uma pessoa inteligente não é aquela que nasceu sabendo tudo. Ela é aquela que é estratégica o suficiente para saber onde começar e humilde o suficiente para entender que o conhecimento se faz em forja. Por isso, no próximo vídeo nós vamos falar sobre como construir o seu repertório sem você se sentir esmagado pelo peso dos livros. Se você quer parar de ser um amador que se perde fazendo trilha e passar a ser um profissional, não perca a parte 2. Aqui com certeza tem outros vídeos que vão te interessar. Tchau.